Oi pessoal, eu sou o professor Eduardo e hoje estou aqui para nós comentarmos, né, sobre o texto dissertativo argumentativo. Então vamos lá. É, Aqui inicialmente nós vemos que tem um texto dissertativo argumentativo, né, que eu irei apresentar algumas características para vocês conseguirem fazer com êxito a prova de redação, certo? Então prestem atenção, façam anotações, captem as informações. Aqui, primeiramente, nós temos o texto dissertativo argumentativo, primeiro explicando, certo? Para em seguida nós trabalharmos com a estrutura desse tipo de texto, como vocês devem produzir o texto de vocês. Então vamos lá. O texto dissertativo argumentativo, ele tem como principais características a apresentação de um raciocínio, a defesa de um ponto de vista ou o questionamento de uma determinada realidade. Então, prestar atenção, não é? Qual é o objetivo? A apresentação de um raciocínio, a defesa de um ponto de vista ou o questionamento de uma determinada realidade. Fiquem atentos mais na questão da defesa de um ponto de vista, porque eu gosto muito mais de trabalhar com os alunos essa questão. O ponto de vista que possui sobre determinado assunto, né? O que vai estar no momento da prova de redação. Então, o autor ele se vale de argumentos, de fatos, de dados, que servirão para ajudar a justificar as ideias que ele irá desenvolver. As três características básicas de um texto dissertativo são quais? A apresentação do ponto de vista, a discussão dos argumentos, a análise crítica do texto. Então, primeiramente, a apresentação do ponto de vista. Nesse momento, você vai colocar em foco o seu modo de ver, né, determinado assunto, a sua forma como você determinado assunto que está em pauta. A discussão dos argumentos é que você vai argumentar o que? Esse ponto de vista. Por que eu penso dessa maneira? Por que eu vejo o mundo desta forma? Aí você vai argumentar, você vai discutir, né, esses seus argumentos. E você vai também analisar de forma crítica o texto, né? Como assim? Você vai analisar de maneira crítica, criticamente, né? Você vai analisar aquele assunto, aquele tema, apresentando o seu ponto de vista, discutindo, né, em forma de argumentos, certo? Porque você pensa daquela maneira, porque você possui aquele tipo de ponto de vista, e nessa forma, quando você junta esses dois, essa discussão com esse ponto de vista, você vai estar fazendo o que aí? Analisando criticamente o tema que está sendo abordado, certo? E aqui, nessa parte aqui, eu coloquei o que? Como é essa estrutura física do texto? Como é que se deve construir esse texto? Então, vamos lá. Primeiramente, né, nós temos um texto em forma de prosa, que é aquele texto que é formado por parágrafos, certo? E ele também está contido o que? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão, certo? Não fiquem presos a essa questão desse número de linhas que está contido aqui, ó, que estão contidos aqui. Aqui, 4 a 6 linhas, 2, não fiquem presos a isso. Eu não acho interessante o aluno escrever um texto e sempre enumerando, quantas linhas eu escrevi? Não, no final você vê tudo, né, e analisa. Então, na introdução desse texto, né, da sua produção textual, como é que você vai trabalhar isso? O que você vai fazer? O que você vai escrever nessa introdução? Então, a introdução ela tem o objetivo de apresentar a tese a ser defendida de modo claro, sem argumentar. Nesse momento da introdução, você vai simplesmente o quê? Jogar o ponto de vista, certo? O ponto de vista, o que vai ser trabalhado ali, o que vai ser argumentado, o que vai ser abordado naquele texto. Então, melhor dizendo, é o que? É o objetivo de apresentar. Nesse momento da introdução, você vai apresentar o que vai ser abordado no seu texto. No desenvolvimento, por sua vez, ele vai ter o que? Ele tem como objetivo de apresentar o que? Os argumentos, as opiniões, contra-argumentos e exemplos. Então, nesse caso aqui, do desenvolvimento, você vai colocar o que? Que é a parte mesmo central ali do texto. Você vai colocar os seus argumentos, as suas opiniões, né? Mas não esquecendo que evite essa questão de ficar só eu, né? Nem coloque a questão do eu acho, principalmente acho, porque quando você coloca eu acho, já passa o que? Uma questão de credibilidade que cai. A credibilidade, a sua, vai cair. Por quê? Porque você não está tendo ali segurança, você simplesmente acha. E essa palavra deve ser o quê? Banida desse tipo de texto. Por qual motivo?
porque você, nesse caso aqui do texto dissertativo argumentativo, você precisa ter esses argumentos fortificados para que a pessoa que vai ler, né, o leitor, ele tenha o quê? Segurança no que aquele leitor disse. Quando você começa um texto falando eu acho, aí já passa o que? Uma questão de credibilidade anulada. Por quê? Porque quem está lendo já não vai ter segurança no que está ali sendo abordado. Por quê? Porque o autor ele acha. Então vamos lá voltando. Introdução, você vai apresentar o que você vai defender, né? De modo que claro, certo? Sem argumentar. Você vai simplesmente colocar ali o que você vai defender, sem argumentar. Você vai comentar a respeito, mas sem argumentar, ou seja, sem colocar ali suas opiniões. No desenvolvimento, você vai colocar os seus argumentos, as suas opiniões, os contra-argumentos e os exemplos também que são bastante interessantes para o quê? Para deixar o seu texto mais denso, né? Então, exemplos também é bastante interessante nesse tipo de texto, porque o dissertativo argumentativo é quando você diz o que você pensa e argumentando o motivo de você pensar daquela maneira. E a conclusão, que é a parte final, né, do texto, o objetivo é qual? É apontar uma solução, né, para o problema exposto na introdução e discutido no desenvolvimento. Então, nesse momento aqui, que é o término do texto de vocês vão simplesmente o quê? Apontar uma solução. O que pode ser feito para melhorar essa situação? Então, o texto dissertativo argumentativo, ele é escrito o quê? Em prosa, com parágrafos. Na introdução, contendo o quê? A tese, né, que você vai defender, seria o assunto que você vai defender, mas não precisa argumentar nesse momento da introdução. No desenvolvimento é onde você vai colocar as suas opiniões, os seus argumentos, os contra-argumentos e os exemplos para deixar seu texto muito mais denso, né? E a conclusão, que é a parte final do texto, que é a solução. Você vai expor nesse momento o que? Uma forma, o que? Uma maneira de melhorar, né, aquela situação, ter realmente uma solução para aquela problemática que você discutiu em todo o seu texto. Ok? Então, no momento da redação de vocês, fiquem calmos, pensem, analisem, olhe a proposta de maneira o quê? De maneira analítica, né? Analisem a proposta, primeiro leia a proposta e em seguida vai ter o quê? O que deve ser feito. E nesse momento vocês vão fazer o quê? Um texto dissertativo argumentativo. E aqui está a estrutura desse texto. Uma introdução, desenvolvimento e a conclusão. A introdução apresentando a tese, é o assunto que você vai falar no decorrer do seu texto, mas nesse momento você não vai argumentar nada, vai simplesmente comentar a respeito da temática. No desenvolvimento você vai argumentar, colocar opiniões e exemplos. E na conclusão você vai o quê? Fechar a sua redação, você vai concluir. Concluir, de fato, o quê? Dando uma solução. O que poderia ser feito para melhorar, né, ou para banir essa problemática que está sendo trabalhada no decorrer de toda a sua redação. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, certo? Que vocês tenham analisado isso aqui, copiado isso aqui, porque é bastante importante para uma boa interpretação e vocês conseguirem fazer uma boa redação no dia da prova de redação, certo? Então, fiquem bem, boa prova e até mais.